Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma programação da quarentena do Bastidores. Hoje a live era para ser com a professora doutora Isabela Gavioli, porém ela teve um probleminha e não vai poder estar com a gente aqui hoje. Mesmo assim, vamos fazer uma live comigo. Então, gostaria de convidar vocês para falar um pouquinho sobre as diferenças entre flexibilidade e alongamento. Alguém sabe qual que é a diferença? Se você estiver nos assistindo pelo YouTube, legal, acredito que o sinal esteja bom, pelo Facebook também, mas pelo Instagram às vezes dá alguns probleminhas de conexão. Então, se você não estiver conseguindo assistir com qualidade pelo Instagram, passa para o Facebook ou para o YouTube, que aí você vai conseguir assistir de maneira melhor. Hoje também vou aproveitar que vai ser esse bate-papo entre eu e vocês para poder responder algumas dúvidas relacionadas a esse tema. Então aproveita, vai anotando as dúvidas aí e que se a gente não conseguir responder pelo Instagram, a gente pode também fazer pela plataforma do Bastidores logo mais, tá bom? Então, eu queria saber de vocês, quem sabe qual que é a diferença entre flexibilidade e alongamento? Essas palavras parecem sinônimo, né? Mas na verdade elas não são. Esses são termos parecidos, mas eles não são a mesma coisa. E a gente tem que tomar muito cuidado na hora de usar esses dois termos dentro de sala de aula, porque é exatamente nesses detalhes que a gente separa excelentes profissionais. É nesses detalhes de conceito, de quando usar uma palavra, de saber explicar para os nossos alunos exatamente o que é uma coisa e o que é outra, que os profissionais excelentes se diferenciam, tá bom? Então, se você que é bailarina ou professor de dança e quer ter essa excelência, vamos tirar do vocabulário algumas frases como nós temos que treinar o nosso alongamento. O que está errado nessa frase aí? Ou então, vamos melhorar a nossa elasticidade. Ou quando a gente fala, às vezes, por uma amiga com uma pessoa, ela tem que aumentar a flexibilidade. E aí, alguém consegue achar os errinhos ou as trocas de conceitos que a gente tem nessas frases? Então, quem quiser, gente, vai escrevendo. Eu estou acompanhando também pelo Instagram todas as perguntas que eu vou respondendo, tá bom? E pode arriscar, porque se a gente não arrisca, a gente não erra. Se a gente não erra, a gente não aprende, beleza? Então, para começar, a flexibilidade é uma capacidade motora, assim como resistência, força, velocidade, agilidade, equilíbrio e coordenação. E aí você pergunta, né? O que é uma capacidade motora? Capacidade motora é um traço ou uma qualidade geral ou potencial do indivíduo, ok? Ou seja, quando eu preciso executar alguma habilidade ou tarefa, no nosso caso, dançar, as capacidades motoras são as habilidades que eu preciso para executar essa tarefa, tá? As capacidades motoras, então, elas podem ser desenvolvidas com treinamento. Então, se eu não tenho força, não tenho força não, né? Porque todo mundo tem uma certa quantidade de força. Mas se eu não tenho uma força necessária para executar um movimento na dança, eu posso treinar essa capacidade. Se eu não tenho flexibilidade para executar um outro passo, eu posso treinar essa capacidade. Então, as capacidades motoras são treináveis. A flexibilidade, como uma capacidade motora, então, ela pode ser treinada, ou seja, a flexibilidade não aumenta, ela melhora. Tá, 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 tá. Detalhe, é o detalhezinho, hein, gente? Detalhezinho da diferença. Então, a definição da flexibilidade como capacidade motora, o que é? Ela é o alcance que a gente consegue em uma determinada articulação para adquirir uma amplitude de movimento, beleza? Então, o conceito de flexibilidade é a amplitude de movimento que eu alcanço em determinada articulação. Então, se eu estou falando aqui do meu ombro, por exemplo, o meu ombro está paradinho aqui embaixo, aqui eu tenho um ângulo zero,
quando eu levanto o braço até esse ângulo de 90 graus, minha flexibilidade permitiu com que eu fizesse uma amplitude de movimento de 90 graus. Se eu continuar subindo meu braço, a minha flexibilidade, a minha capacidade motora, flexibilidade, permitiu com que eu fizesse um ângulo de 180 graus de amplitude de movimento, beleza? Então, a amplitude de movimento é a forma que a gente tem de medir a capacidade motora, flexibilidade. Se a capacidade motora aumenta, se a capacidade motora melhora, ó, tá vendo como é que os detalhes são fáceis de enganar, né? Se a capacidade motora, flexibilidade melhora, a amplitude de movimento aumenta, já que ela é medida em graus, né? Então ela aumenta, tá bom? Então, para melhorar a minha flexibilidade, nós aumentamos a amplitude de movimento. E aí, eu quero saber então, onde que a elasticidade entra nessa parada aí? Elasticidade, ela é diferente de flexibilidade. Ela é, na verdade, uma propriedade do músculo, tá? Quando a gente vai falar de treinamento de flexibilidade, treinamento de força, a gente não chama o músculo de músculo, a gente chama o músculo de unidade músculo-tendão. Por quê? O músculo é só o ventre muscular, é só o meio da nossa, do nosso músculo. É até difícil de explicar isso, né? Inclusive sem ter fotos. E vocês me perdoem, mas eu tô tirando essa live aqui do fundo do meu coração, entendeu? Não me preparei para fazer essa live, porque a ideia era que essa live tivesse sido com a Isabela e infelizmente ela teve um probleminha e não pôde comparecer, tá bom? Então, só explicando de novo para quem está entrando online agora. A Isabela, que era a nossa convidada da live de hoje, não pôde comparecer e eu estou falando um pouco sobre as diferenças entre flexibilidade, alongamento e alguns conceitos que a gente normalmente mistura e que a gente precisa desmisturar para ser um profissional excelente dentro do ensino da dança, né? Então, a elasticidade, eu estava falando da unidade músculo-tendão. Desculpa, voltando aqui na minha improvisation. A unidade músculo-tendão, ela é formada pelo músculo, que é o ventre muscular, mais o tendão, que é a finalização do músculo que insere nos ossos, tá? Por que a gente tem que chamar isso de uma unidade? Porque o ventre muscular e o tendão, eles têm propriedades diferentes. Eles são formados de tecidos diferentes, que agem e respondem ao treinamento de maneiras diferentes. Contudo, eu não posso separar. Às vezes no laboratório, quando a gente faz pesquisa com animal, graças a Deus eu não faço, porque eu não daria conta de matar os bichinhos depois. A gente pode até separar o músculo, o ventre muscular, do tendão para ver as características dessas duas estruturas separadamente. Em vivo, quando a gente faz pesquisas com seres humanos, por exemplo, que é o que a gente chama de pesquisas em vivo, a gente não vai separar o tendão do músculo. Então, a gente fala da resposta da unidade músculo-tendão, beleza? Então, a elasticidade, ela é uma propriedade, ou seja, uma característica da unidade músculo-tendão. E é essa propriedade que faz a unidade músculo-tendão voltar ao tamanho original depois que eu alonguei. Então, na hora que eu coloco lá vamos nós mostrar, ok? Na hora que eu coloco a minha pernita lá em cima e soltei, a perna volta para a posição inicial, né? Eu alonguei o meu músculo, na hora que eu soltei, ele voltou para o comprimento original, igual uma mola, por conta da propriedade elástica da unidade músculo-tendão. Se eu não tivesse essa propriedade elástica, eu colocaria minha perna lá e ela não ia voltar nunca mais. Isso seria bom? Para quem acha que fazer développé, colocar a perna lá e ela nunca mais voltar? Talvez. Contudo, como que eu conseguiria andar, por exemplo? Se eu jogasse a minha perna e ela nunca mais voltasse? Então, é exatamente essa propriedade elástica que faz com que a gente possa andar,
que a gente possa saltar, porque na hora que eu estico e ela volta para o comprimento original, a energia potencial elástica que foi acumulada naquele movimento faz com que eu execute um movimento, por exemplo. Parece meio complicado, assim, mas a parte boa, gente, é que eu estou lançando esse conhecimento aqui para vocês, mas ele vai ficar disponível online também depois no YouTube. E a gente tem cursos no Bastidores que explicam isso detalhadamente. Então, assim, não desespera. Só pensa que isso tudo que eu estou jogando de informação para vocês é para criar um pouco de curiosidade para a gente poder estudar, querer estudar depois. Eu espero que atice a curiosidade de vocês. Então, a elasticidade, como eu estava dizendo, ela permite o movimento e ela age igual uma mola, mas ela não é a flexibilidade, ela não é o alongamento, ela é uma propriedade do músculo. Então, não diga para os seus alunos, vamos aumentar a nossa elasticidade. Não, elasticidade não melhora, elasticidade não aumenta, elasticidade é uma propriedade do músculo, ok? Recapitulando, flexibilidade, que é uma capacidade motora, ela melhora por meio do aumento da amplitude de movimento, tá bom? E a elasticidade, que é uma propriedade da biunidade músculo-tendão, ela permite com que o músculo, quando após alongado, volte para o comprimento original, beleza? Vamos ver o que mais aqui. Eu até posso mudar a elasticidade do meu músculo, da minha unidade músculo-tendão. Contudo, isso poderia causar algumas consequências em outros passos de dança, como, por exemplo, saltos. Vamos imaginar, então, já falando da elasticidade, que a gente tem duas molas. Uma mola mais molenga e uma mola mais rígida, tá? Se eu puxo a mola mais molenga, é fácil de puxar, né? Ela é molenga, puxei. Na hora que eu solto, ela volta para o comprimento original. Mas ela demora um tiquinho ali, né? Se eu pego uma mola que ela é dura, muito rígida, eu custa puxar. Mas na hora que eu solto, ela volta para o comprimento original rapidamente. Por que que isso é importante para os bailarinos? Porque aí você vai pensar, não, eu quero ser uma mola molenga, porque isso significa que para fazer um développé, por exemplo, eu preciso fazer pouca força, já que a mola molenga, eu consigo puxar ela sem fazer tanta força, né? Contudo, lembra que eu falei que quando o músculo volta para a posição inicial, tem um acúmulo, na verdade, quando a gente alonga o músculo e ele vai e solta ele para ele voltar para a posição inicial, eu tenho um acúmulo de energia potencial elástica. Igual aquele negócio que a gente aprende na física, na escola, né? Anos-luz atrás. Essa energia potencial elástica, ela é utilizada para movimentos subsequentes, como, por exemplo, saltos. Então, quando eu tenho um bailarino que ele é rígido, que a unidade músculo-tendão dele é mais rígida, eu até tenho super dificuldade de empurrar a perna daquele aluno para poder alongar. Ou é um aluno que tem dificuldade de fazer développé, mas é aquele aluno que salta super alto, que parece um cabritinho, né? Que fica tum, tum, tum. Por quê? O músculo dele usa de maneira mais eficiente essa energia potencial elástica acumulada quando eu alonguei um pouquinho a minha unidade músculo-tendão. Dá para entender um pouquinho? Espero que esteja entendível no meu improviso aqui de conteúdo, tirando lá do pâncreas. Esse conteúdo aqui, gente. Ai, meu Deus. Bom, retomando. Inclusive, esse foi o assunto do meu doutorado, um dos assuntos do meu doutorado, porque as pesquisas fora do Brasil a gente tem que desenvolver diversos estudos, né? Que foi exatamente saber, beleza, se colocar, se ter uma rigidez menor, ou seja, uma mola molinha, seria bom para fazer développé, para sustentação de perna, mas ao mesmo tempo
uma mola dura com uma rigidez maior seria bom para saltar? Será que eu consigo ter um meio termo? Porque eu não quero saltar muito e não conseguir fazer developer, ou fazer um super developer, sustentar para o resto da vida, mas saltar às vezes até 180 graus, mas dessa altura do solo, né? Quem não tem esse tipo de aluno? Quem não tem aquele aluno que pode até puxar a perna vem. Aquele aluno, sabe, gente? Que a perna até vem, na hora de soltar, a perna cai lá no 45 graus. Mas, ao mesmo tempo, esse aluno dá conta de saltar horrores, dá conta de fazer 1 milhão de piruetas. E aí, eu tenho outro aluno, né, igual eu falei, põe a perna, segura para sempre, pode tomar café ali, né, pode fazer uma prova com aquela perna lá. Mas na hora de saltar, tem muita dificuldade, ou às vezes não dá conta de ficar no balance, não tem essa estrutura. Então, o meu doutorado foi para a gente tentar ver se existe uma rigidez ideal para que o bailarino consiga executar os dois movimentos de forma adequada, porque infelizmente essas capacidades são o que a gente chama de concorrente. Quando eu melhoro uma, a outra diminui, melhora a outra, uma diminui. Esse é o desafio do treinamento físico para bailarino, gente. As pessoas acham que é só fazer exercício ali, vou fazer uns exercícios de fortalecimento, vou assistir aquela pessoa ali fazendo uns exercícios e vou copiar. É muito complexo. Montar um treino que eu dei conta de melhorar várias capacidades motoras do meu bailarino sem prejudicar uma outra capacidade que já estava boa é muito complicado, tá bom? Lembrem-se disso e bailarinos que estejam treinando, fazendo exercícios à la Vonté, sem periodização da carga, sem saber direitinho o que eles estão fazendo. Gente, não façam, entendeu? Procura um profissional, tem tanta gente boa aí mostrando vídeos excelentes que estão disponíveis para fazer trabalhos online com vocês, que estão disponíveis para fazer, para montar o treino, para que vocês montem com qualidade em casa. Então, eu sei que tem muita coisa online gratuita, mas vale a pena investir nesse momento, beleza? Pensem nisso. Então, deixa eu pensar aqui, o que mais? Falei dessa relação, né, que elasticidade não é flexibilidade, a elasticidade é uma propriedade da unidade músculo-tendão, que se eu mudar a elasticidade do músculo, eu posso atrapalhar a minha capacidade de saltar, então a gente tem que ter isso em mente, mas eu posso melhorar a minha flexibilidade, aumentando a minha amplitude de movimento, sem alterar a elasticidade do músculo, que pode ser o ideal para muitos alunos. E aí, existe um jeito certo de treinar. Já acabei de falar isso, né? Mas de treinar a flexibilidade. Não falei sobre alongamento, né? Então, alongamento, gente, também não é flexibilidade. Alongamento é o exercício que a gente faz para melhorar a flexibilidade por meio do aumento da amplitude de movimento em uma articulação, tá bom? Então, existem vários exercícios de alongamento diferentes, tá? Só tô falando isso da questão do alongamento porque tem muita gente que fala, me pergunta, né? Eu quero melhorar meu alongamento. Melhorar seu alongamento não vai acontecer, porque alongamento é um exercício. Mas você vai utilizar alongamentos para melhorar a sua flexibilidade, tá bom? Existem vários tipos de alongamento. Existe um tempo certo de segurar o alongamento. Existe um número de repetições que você tem que fazer aquele alongamento. Existe um tempo de intervalo que você tem que fazer entre um alongamento e outro. Existe também alongamentos que vão diminuir a rigidez da sua unidade músculo-tendão, alongamentos que não vão afetar a rigidez da unidade músculo-tendão, alongamentos que são indicados para pessoas que saltam muito e precisam melhorar a sustentação de perna, alongamentos para as pessoas que sustentam as pernas, mas não dão conta de dançar. Tá vendo a complexidade disso? Então é por isso que eu bato na tecla. Dancem
e façam preparação física com orientação de profissionais, tá bom? E aí eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. E eu não vou entrar aqui nessa live improvisada sobre os tipos de alongamento, sobre o tempo, porque isso é um assunto para uma live muito mais longa, tá? E muito menos improvisada que essa. Apesar de eu ter esse conhecimento na minha cabeça e até poder falar ele para vocês aqui, eu acho que seria mais entendível com figuras, com ilustrações, e até falando em relação a isso, na plataforma de ensino à distância do Bastidores, a gente tem cursos. Tem um curso de flexibilidade em 2 módulos, que um deles é exatamente para entender o que acontece dentro do músculo na hora que a gente está treinando flexibilidade, e o outro que é exatamente como treinar, que aí fala todos esses aspectos que eu mencionei aqui. Tem vários posts também que eu já fiz relacionado à flexibilidade. Eu adoro esse assunto. Eu comecei a estudar flexibilidade exatamente porque era o que eu mais tinha dificuldade enquanto bailarina. Fiz o meu mestrado nessa área, continuei com o doutorado, desenvolvi um equipamento para treinar flexibilidade, que chama Amanda. Depois eu também coloco umas fotos, tem até umas fotos da Maca Amanda, lá também na plataforma do Bastidores. E eu queria saber, então, quem está assistindo, tem alguma pergunta que gostaria de fazer em relação a essa diferença entre o alongamento, flexibilidade, amplitude de movimento, elasticidade? Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Estou até aqui acompanhando. Ok, então uma das perguntas aqui não vai ter como, gente, vou ter que dar uma palhinha em relação ao tempo. Eu já vi aluno que veio falar comigo assim: Ah, Bárbara, eu preciso muito melhorar a minha ponta, e aí eu dormi com a minha. Esqueci o nome, gente. Esqueci o nome, me ajuda aí com aquele negócio que você põe o pé para alongar a ponta. Esqueci o nome. Beleza. A pessoa dormiu com o pé naquela posição. Ficou 8 horas com o pé na posição. Isso é completamente prejudicial para o corpo, tá? Não façam isso. E aí eu falei com essa pessoa: parabéns! Você dormiu com essa chineleira? Gente, esqueci o nome do negócio. Me perdoem, mas vamos lá. Você dormiu com ela 8 horas, significa que você ficou 7 horas, 59 minutos e 30 segundos perdendo tempo e machucando o seu músculo. Porque os only apenas os 30 segundos iniciais do tempo que você ficou com ela no seu pé foram eficazes para trabalhar a flexibilidade. As outras 7 horas, 59 minutos e 30 segundos foram perdendo tempo e estrangulando o seu tendão de Aquiles, tá? E aí, esse aluno ficou com aquele olhão esbugalhado, assim, falando: ai meu Deus, isso quer dizer que eu. Mas isso quer dizer que eu só tenho que alongar 30 segundos por dia? Falei: não. Você alonga 30 segundos naquela posição, depois você volta para a posição inicial, porque lembra da capacidade, da propriedade elástica do músculo? Ele precisa retornar para a posição inicial. E aí depois você repete mais 30 segundos, retorna à posição inicial. E aí você faz mais 30 segundos e retorna para a posição inicial. Ou seja, alguns estudos viram, e aí nessa aula que eu vou dar sobre a resposta da unidade músculo-tendão ao alongamento, eu explico melhor sobre esses estudos. Mas eles viram que 3 vezes de 30 segundos, a gente tem mais ou menos 90% da adaptação da unidade músculo-tendão. Mais que isso,
não faz tanta diferença. Até que 4 vezes de 30 segundos chega a ser melhor que 3, mas é um melhor tão pouquinho que não faz sentido numa aula de dança a gente perder tempo, esses 30 segundos de uma perna em um exercício, depois tem que repetir outra perna, depois tem um outro exercício para fazer, não vai fazer tanta diferença. Então, como a gente tem que otimizar o nosso tempo dentro da sala de aula também, o ideal é que a gente faça 3 séries de 30 segundos de alongamento. Alongamento passivo estático, tá bom? Ou seja, aquele alongamento que eu coloco a minha perna numa posição e sustento. Ou seja, eu coloquei minha perna lá na barra, por exemplo, flexionei o tronco e fiquei naquela posição por 30 segundos, voltei, de novo 30 segundos, voltei, mais 30 segundos, voltei, troquei de perna, por exemplo, tá bom? Então, assim, dei uma palhinha em relação a quantas séries e quantos segundos, mas ainda tem muita coisa que a gente precisa ver em relação ao treinamento de flexibilidade. E isso tudo, gente, vai ser uma outra live, tá bom? Então, queria mais uma vez desculpar pelo fato da professora doutora Isabela não ter podido comparecer nessa live de hoje aqui com a gente. Ela teve alguns probleminhas, para quem está entrando agora, estou repetindo. E a gente vai fazer essa live com ela em um outro momento. E aí vocês ficaram aqui agarrados comigo, improvisando qual a diferença entre flexibilidade e alongamento, tá bom? Eu espero que tenha dado, pelo menos para vocês, aguçarem a curiosidade de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. E esse conteúdo também, querendo ou não, vai estar lá no nosso YouTube, na nossa plataforma de ensino à distância, para que vocês revejam e façam perguntas e pensem no que vocês podem estudar mais tarde, tá bom? Obrigado porque para quem estava aqui online com a gente, e amanhã a gente tem mais programação Quarentena Bastidores. Dessa vez a gente vai ter uma live com a Vanessa Toledo, que está lançando um festival online, hein, gente? Um festival online super legal, com premiação e tudo mais. E por falar em dança, este festival, beleza? E ela vai contar pra gente, além do festival, como que vai ser, como que se inscreve, como que vão ser as seleções e as premiações, e também sobre empreendedorismo na dança. Não dá para perder. Então, muito obrigada e um beijo.